Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Olá, crianças, olha como tia Rose veio. Com chapéu, com espada, sim, porque nós estamos comemorando a Semana da Independência do Brasil. Sim, independência do Brasil. Então, olha só, a tia vai contar para vocês um acontecimento. Isso, uma história, né, do nosso país. Sim, do nosso Brasil. Isso aconteceu, ó, há muito tempo atrás. Sim, nosso bisavô, nossos avós, nossos pais e nós não éramos nem nascidos. Não eram nem nascidos. Isso aconteceu, ó, muito tempo, isso mesmo, já aconteceu há muito tempo, né? Olha só, Pedro Álvares Cabral, sim, Pedro Álvares Cabral, ele vinha navegando, né, em umas belas águas, navegando. Ele era navegador. Isso, que nas suas viagens, né? Ele viajou, chegou aqui, descobriu aqui o nosso país. Sim, ele descobriu o nosso país, que é o quê? O nosso Brasil. Então, quando ele chegou aqui, ele escreveu uma cartinha para um rei. Isso, esse rei morava do outro lado, longe, né? Esse rei chamava, esse lugar que ele morava, né? Chamava Portugal. Isso, o rei de Portugal. O rei de Portugal era Dom João. Isso. Então, Dom João, quando recebeu a cartinha Pedro Álvares Cabral, ele decidiu vir para o país. Isso, para o Brasil, com toda a sua família. Sim, ele veio com toda a sua família. Então, e ele trouxe, sabe quem? Ele trouxe um príncipe. Trouxe um príncipe. E esse príncipe era Dom Pedro. Quando Dom Pedro chegou aqui no Brasil, eles gostaram tanto do Brasil, gostaram tanto, mas tanto do Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil é muito lindo, é um Brasil lindo, é um Brasil rico, né? Com riquezas. Então, o que eles fizeram? Depois ficaram aqui, se instalaram aqui no Brasil, né? Ficaram aqui no Brasil. Então, quando lá em Portugal, né, estava tendo muitas coisas, então eles quiseram ficar aqui no Brasil. Depois que as coisas se acalmaram lá em Portugal, sabe o que aconteceu? Dom João decidiu voltar para Portugal. Olha só, decidiu voltar para Portugal. Mas deixou aqui, sabe quem? O seu filho. Deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I. Ele deixou o filho, Dom Pedro I. Olha só, mas Dom Pedro I, ele era muito amado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro gostava muito de Dom Pedro, né? Então, mas eles o quê? Não eram muito felizes, né? O povo brasileiro não estava muito feliz. Sabe por quê? Ah, porque o nosso país, o nosso Brasil, né? A nossa pátria amada Brasil. Sim, nossa pátria amada Brasil pertencia a Portugal. Sim, pertencia a Portugal. Será que é certo o nosso Brasil pertencer a Portugal? É legal? Não, não era legal, né? Então, sabe o que aconteceu? Num certo dia, Dom Pedro pegou a sua espada, botou o seu chapéu, subiu no seu cavalo e saiu. Saiu galopando e foi chegando a perto de um rio. Chegou, sabe como que era o nome do rio? Rio Ipiranga. Quando ele chegou na beira do rio, havia muitas pessoas e lá também estavam chegando as pessoas lá da corte, de lá de longe, e estavam trazendo, sabe o que, crianças? Uma cartinha. Estava trazendo uma cartinha. Sabe o que dizia naquela cartinha? Que Dom Pedro tinha que voltar para Portugal. Ah, mas o povo brasileiro gostava muito de Dom Pedro.
Então, o Dom Pedro chegou, né, bem na margem, bem pertinho do rio Ipiranga. Nessa data, olha, 7 de setembro, foi a data que Dom Pedro chegou pertinho do rio Ipiranga, né, e gritou bem alto, mas bem alto: independência ou morte! E os povos brasileiros gritaram também: independência, independência! E todos os anos, nessa data 7 de setembro, nós comemoramos o dia tão importante para o nosso Brasil, onde o Brasil ficou livre de Portugal. Sim, o Brasil ficou livre de Portugal nesse dia 7 de setembro. Então agora nós vamos ouvir uma música que fala do Brasil, né? Desse dia especial, que é o dia 7 de setembro. Vamos lá? 7 de setembro, vamos todos comemorar a independência do Brasil, a nossa pátria. Um lindo dia, um trabalho galopando, independência ou morte. Pedro foi lá gritando, foi então que o Brasil ganhou a sua liberdade, depois de muito sofrimento. Hoje temos felicidade, depois de muito sofrimento. Hoje temos felicidade. Ei! Isso! Depois de muito tempo, nós temos felicidade, né? Porque o nosso Brasil foi livre de Portugal. Então, Dom Pedro gritou independência ou morte e libertou o Brasil de Portugal, né? Então, a nossa história falou de forma divertida, falou do nosso Brasil, né? Onde Dom Pedro chegou no Brasil e libertou o nosso Brasil. Então, ó, no dia 7 de setembro, o nosso Brasil foi liberto de Portugal. Ok? Olha, então daqui a pouco a tia volta com uma atividade sobre o nosso Brasil, sobre a independência do nosso Brasil, da nossa pátria amada Brasil, né? Nossa pátria amada Brasil é o nosso Brasil, né? Onde que independência ou morte. Então livramos o Brasil de Portugal. Então beijo, beijo. Daqui a pouco a tia volta para fazer atividade com vocês. Tchau, tchau.